Nesse vídeo você vai ver dados que você não viu em outro lugar, com análises próprias nossas, e como a gente analisa esses dados, conta uma história totalmente diferente do convencional, além de que, claro, no final eu vou comentar com vocês sobre como isso pode te beneficiar, né, ou como isso influencia o mercado cripto no final do dia. Se prepare para receber informações de alto nível. Meu nome é William Strapazon, sou investidor profissional em criptoativos. Eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e hoje eu ajudo centenas de pessoas a fazerem o mesmo através do trabalho da Target, sem ficar com o dinheiro de ninguém, sem vender nenhum curso ou mentoria e sem, adivinha, né, promessas de retorno que não tem como acontecer. Então, se é uma coisa que você está interessado, dá uma olhada nos links da descrição, já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para um conteúdo de alto padrão. Vamos lá para os motivos pelos quais o Banco Central tem se recusado praticamente a reduzir essa variável juros, que está, de novo, né, exagerado. O primeiro motivo tem sido a inflação. Então é o ponto 2 aí do nosso resumo de hoje. A inflação tem sido a principal desculpa do Banco Central americano. Por quê? Porque eles passaram vergonha no período de 2021, com a inflação subindo muito, eles tiveram que correr atrás da máquina subindo o juro gradativamente, num período subiram muito rapidamente o juro, fizeram uma série de outras manobras aí para que a quantidade de dinheiro em circulação enxugasse para que evitar a inflação, e a inflação continua acima da meta. Tá? Então isso é o que está acontecendo agora. Só que eles deveriam já ter reduzido esse juro, porque a inflação já caiu. Tá? Esse é basicamente o meu argumento aqui. Eu quero mostrar para vocês, primeiro, a perspectiva do Banco Central. Se vocês verem o último relatório dele, que eu tirei uma foto aqui, vocês vão ver que em vários momentos eles estão se referindo à inflação. A inflação está muito preocupante. Estamos com a ameaça da inflação e do desemprego, né, simultaneamente preocupante, a inflação continua persistente. O que eles estão dizendo assim? A inflação não está na meta ainda e a inflação é muito preocupante. E para piorar, o que eles estão afirmando? Né, que as tarifas que o Trump criou tendem a ter um efeito inflacionário, eles não sabem dizer quanto, eles nunca projetaram o quanto de inflação pode gerar as tarifas do Trump, nunca. Eles só criaram uma retórica aí para dizer o seguinte, as tarifas do Trump vão gerar inflação e a inflação já não está na meta, então eu vou agir de forma preventiva, né, sendo muito rigoroso, mantendo o juro alto. Olhem a confusão que isso está gerando. Agora, por que o Banco Central americano está errado? E eu arrisco dizer que está fazendo isso de propósito para prejudicar o Trump. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o gráfico do CPI, que é o indicador oficial de inflação do governo americano, dos Estados Unidos. Dá uma olhada aqui o que está acontecendo com esse indicador. Beleza, esse aqui é o indicador que eu mencionei, CPI, tá? Então, que seria o nosso IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do país. Ele está calculado com uma média de 6 meses, tá? 6 meses, e o que eu estou olhando aqui é o valor acumulado, tá? É o crescimento da inflação. Então, quando a gente olha a inflação, a gente está tentando medir o quê? Se as coisas continuam subindo de preço. E sim, né, nós estamos com um patamar aí de 2,4, a linha tracejada preta, ela é o zero, então seria zero de inflação, ou seja, o preço das coisas, de modo geral, não está subindo muito, e nós estamos bem acima do zero e acima da meta de 2%, estamos com 2,4%, bem pertinho da meta, tá? Bem perto, pela inflação oficial. Mas qual que é a questão aqui, tá? Olhem o gráfico de 2022 para cá. O que aconteceu, tá? 20, 21, 22, explodiu a inflação. E de lá para cá a inflação está caindo muito. Então essa é a primeira coisa que vocês têm que saber. A inflação já caiu um monte, né, de forma persistente ao longo dos anos. E cada vez que dá um pique para cima ali, sai uma notícia dizendo, meu Deus, a inflação voltou, a inflação voltou, a inflação voltou. Mas quando dá para ver assim, só colocando uma média, que a inflação não voltou coisa nenhuma, que ela segue diminuindo. Mas é pior do que isso, dá uma olhada aqui. Tem outro dado que é o Core CPI, que é o indicador, seria o núcleo da inflação. A gente vê que o indicador núcleo da inflação, embora ainda esteja acima da inflação, 2,7% acumulado, a gente está olhando que ele caiu mais ainda. Ele caiu muito mais do que caiu o indicador CPI. Então, por dois indicadores, a gente já tem uma ideia aqui do que está acontecendo. A inflação está em queda. Né? Não quer dizer que o preço das coisas está diminuindo, quer dizer que o preço das coisas está subindo ainda, mas de forma bem mais desacelerada. Só que ainda fora da meta do Banco Central. Tá? Então, olhem outra perspectiva aqui que talvez seja mais importante ainda, para vocês verem como o Banco Central americano está errado. Tá bom, então vamos quebrar o indicador do CPI em seus subcomponentes para ter uma ideia do que está acontecendo. Tá? Então, tem assim, a cesta com todos os itens exceto shelter, que seria aluguéis, seria abrigo, né, a tradução literal, então menos aluguéis, todos os itens exceto comida e energia, todos os itens exceto comida, energia, abrigo, então por várias óticas aqui e a lógica do aluguel. Olha que interessante, tá? A gente tem um dado acumulado aqui, que é o seguinte, por qualquer ótica que você queira quebrar, a cesta do CPI, você vai ter uma redução da inflação ao longo dos anos.
Tá? Então tem 24 meses, seria 2 anos, 18 meses, 12 meses, 6 meses e agora. Tá? Por qualquer ótica, a gente tem, assim, salvo uma ótica aqui, né, que seria essa aqui, todos os itens menos abrigo, a gente teria uma queda da inflação. Mas veja que por esse componente aqui, já vou detalhar isso aqui um pouquinho melhor, você vê que a inflação está abaixo da meta. Tá? Se você pegar todos os componentes, exceto o shelter, a inflação já está abaixo de 2% ao ano, que é a meta dos Estados Unidos. Olhem que interessante isso aqui. Tá? E mesmo colocando todos os itens na cesta, por qualquer ótica a gente tem uma redução significativa da taxa de inflação. Então o que a gente está vendo aqui? Que a inflação está em queda absurdamente, assim, desde 2022, e que, se a gente desconsiderar, aqui nesse caso, na linha vermelha, né, shelter e auto insurance, se a gente pegar esses dois componentes aqui e isolar eles, a gente teria uma inflação de 3,9%, um crescimento da inflação desses subcomponentes de 3,9%, e se descontar eles, a gente tem um crescimento da inflação de apenas 0,9%. Nossa, isso aqui é extraordinário. Então, no fim, quem está dizendo assim, tirando alguns componentes da cesta, a inflação não é tão grande assim. O exercício não é tirar o que está subindo bastante para fazer de conta que a inflação está tudo bem. Porque a inflação é um problema em qualquer país e é um problema nos Estados Unidos de qualquer maneira. Só não é um problema da grandeza que o Banco Central está fazendo parecer. E por quê? Por que teria que tirar esses componentes aqui? Porque são componentes extremamente atrasados. A forma como o aluguel é calculado, por exemplo, é uma forma muito atrasada. Alguém tem que sair, um determinado inquilino tem que sair e ser renovado aquele aluguel para que um valor seja atualizado, o valor do aluguel seja atualizado ao valor de mercado. Então é um componente muito, muito atrasado. E por um conjunto de fatores ali, o preço dos aluguéis subiu muito logo depois da pandemia. Então ele é o componente mais atrasado de todos. E ele está distorcendo muito a cesta do CPI. Então, mesmo com uma cesta distorcida, nós temos aí uma inflação bem próxima da meta, uma queda muito drástica, e descontando os itens que são mais atrasados, a gente tem aí, não tem inflação praticamente, é uma inflação muito, muito baixa mesmo, em termos históricos. Ou seja, o Banco Central teria motivo já para tomar uma atitude do ponto de vista de inflação. Tá? Não tem uma grande inflação bombando, nem coisa parecida com isso. Isso é muito, muito relevante, por isso que eu digo que o Banco Central tem se negado a tomar a decisão de cortar juros, provavelmente por razões políticas e não por razões técnicas. Se você usar essa informação que eu estou te passando agora, por exemplo, você já vai estar, garanto para você, na frente de 99% dos profissionais de mercado. Não é do pessoal que está dando opinião no YouTube, estou falando dos profissionais de mercado, pessoal que trabalha com isso. Tá? Porque o que os profissionais de mercado costumam compartilhar? O que o Fed fala. Então, estamos acima da meta da inflação. A inflação, o último dado que veio acima do esperado, abaixo do esperado. É isso que vocês vão ouvir falar. Temos que acompanhar qual será o próximo dado de inflação. E não precisa acompanhar qual é o próximo dado de inflação se você sabe que a direção da inflação é para baixo. A inflação tem caído, isso aqui não muda de direção muito facilmente. E toda a argumentação agora do Banco Central é, mas tem que ver se as tarifas do Trump aí não vão gerar uma inflação maior, que eu sei que não vão, tá? Só não vou explorar muito esse assunto nesse vídeo. Então comparem esse tipo de informação que eu estou passando para vocês sobre a direção da variável inflação, colocada ela num contexto maior e quebrado por subcomponentes, com o que vocês costumam ouvir por aí. Veio acima do esperado, veio abaixo do esperado. Eu estou cansado de ver assim, clientes, investidores e profissionais de mercado me mandando esse tipo de besteira. A inflação saiu acima do esperado. Puxa vida. É o abaixo do esperado. O que isso aqui quer dizer? É meio que um comportamento de mania e que é criado, tá? Esse comportamento de manada, ele é criado pelo próprio Banco Central, tá? Como uma forma de manter todo mundo igual ovelhinha, assim, eu meio que esperando a opinião dele sobre o assunto. Quando todo mundo tem como saber a direção dessas variáveis, basta aí fazer uma média. É uma coisa tão simples quanto isso. Dos componentes e dos próprios índices que são oficiais. Então não é tão difícil chegar nisso, tá? Não é super inteligência aplicada. É o mínimo do esforço que você tem que fazer para entender as coisas. No entanto, quase ninguém faz isso. Tá? Então, quando você vê um profissional de mercado, você vai ouvir falando esse tipo de besteira. Se você aprendeu alguma coisa desse vídeo, achou interessante, manda esse vídeo para um amigo, me ajuda a compartilhar para esse conhecimento chegar para mais pessoas. Eu sei que ninguém está falando disso que eu falei nesse vídeo aqui na internet, até porque ninguém faz essas contas que a gente faz aqui, ou usa os modelos que a gente usa. Então nos ajude a compartilhar para que se alcance mais pessoas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se quiser investir de forma profissional, lembre dos links aqui da descrição. Senta o dedão no like, se inscreve aí no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.